José Roberto Mazzarella, muito obrigado pela presença. Para quem relembra do início do programa, Mazzarella foi um dos primeiros colaboradores, já com o Roberto Fernandes e Companhia Limitada. E através de uma participação do Mazzarella, eu senti firmeza que eu podia investir em Medianeira, e a gente começou a trabalhar muito mais forte na época, pelas previsões que você fez de mercado, de crescimento de Medianeira, e tudo aconteceu em 6 anos. Né? Então eu sou agradecido por aquela participação sua no programa, que abriu os olhos que a gente poderia estar saindo de Foz do Iguaçu e investir aqui em Medianeira. Eu lembro. E Medianeira continua nesse bom crescimento, Mazzarella? Antes da gente falar sobre o Empretec? Tudo bem, Luciano. Olha, a Medianeira continua. Ela para quem vê de fora, né, tem uma máxima que diz o seguinte: seguramente não foi o peixe que inventou a água porque estava mergulhado dentro dela. Então, quando a gente vive o cotidiano de uma cidade, a gente não percebe o crescimento que ela tem. Como a gente tem muitos contatos que pessoas que vêm de fora buscar informação, elas se vislumbram com a cidade, o que ela cresceu nos últimos anos. E ela continua, na verdade, numa movimentação ascendente. Que legal. Construção civil hoje continua assim o carro-chefe da cidade, Mazzarella? Ela também sentiu... Ela cresce muito, né? Sim. Na verdade, o que se baseia o crescimento da cidade é a fundamentação econômica dela. Né? Então, Medianeira é muito forte no segmento de serviço, na área de saúde, o agronegócio é fortíssimo, e indústria também é uma indústria pujante. E ela ficou, na verdade, meio ao largo dessa crise toda. Obviamente pegou. Mas você não percebe, por exemplo, o índice de desemprego na cidade é muito baixo, quando relacionado com o país. Né? Então, o que, na verdade, forma uma cidade, forma um estado, são as diversas realidades da região, no caso, a região oeste, e a realidade da nossa cidade. Então, ela também sentiu. Mas você percebe que tem indicadores assim consistentes para uma retomada muito forte. Muito bom. Vamos lá, vamos falar sobre o Empretec, que é o nosso assunto de hoje. Você fez o Empretec tempos atrás, né? Fiz em 1996. Você já era empresário na época? Não, minha formação, eu sou engenheiro agrônomo e trabalhei numa multinacional durante 7 anos. E depois aí eu entrei para a área de bebidas. Certo. E montei a Pepsi. Engenheiro, bebidas. Exatamente, tudo a ver. Tudo a ver. E montei a Pepsi, não deu certo. Muita vontade de empreender, uma vontade de realizar, de montar o próprio negócio. E quem, na verdade, não planeja, vai com muito consentimento, né? Infelizmente, isso aí não funciona. Naquela época já não funcionava. Hoje, então, nem pensar. Você tem que ter planejamento. E o seminário Empretec foi no início de adentrar na área de construção, na área imobiliária. Certo. E foi ali, naquele momento, que eu consegui visualizar, fazer o seminário, porque tinha alguns traços empreendedores fortes, fazer o seminário, identificar algumas características que eu tinha, e um dos trabalhos que é realizado no seminário é o planejamento da sua empresa, ou do seu projeto, ou do seu sonho de projeto. Então, eu constituí inicialmente a Espaço 3 dentro do seminário Empretec em 1996. Olha que legal. Então, foi um divisor de águas para ti. Foi um divisor de água. Eu consegui, durante o seminário, visualizar que tem algumas características empreendedoras que eu precisava lapidar. Certo. Que imaginava que tinha forte, mas era fraco. Né? E às vezes a gente se imagina, enquanto empresário, que a gente é muito forte em determinadas coisas. Mas a gente não consegue perceber no nosso dia a dia que algumas a gente é muito fraco. E são essas que limitam o nosso crescimento ou então podem levar até a quebra. E talvez essas que estão limitando que podem, na verdade, te levar ao sucesso. Então, no seminário, na época eram 9 dias, né? Hoje são 6, eu tive a oportunidade de fundamentar, de mergulhar no seminário, de vivenciar, de fazer dinâmicas, de perceber que eu era bom em algumas características empreendedoras, mas não sabia utilizar. Era fraco em algumas, mas imaginava que era forte. Então eu precisava, na verdade, trabalhar essas limitações. Na hora de fazer as sociedades, na verdade, buscar sociedades que agregassem. Certo. Então, no seminário, ele foi um mergulho. É um seminário de imersão, é um seminário comportamental, em que você tem muitas atividades, muitas dinâmicas que você consegue traçar paralelo com a sua vida. Certo. De verificar algumas coisas que você está fazendo fora, vai acontecer falhas também dentro do seminário. E você tem a oportunidade de um ambiente que ele é um ambiente dirigido, um ambiente harmônico, de você poder trabalhar e fazer aplicação no seu dia a dia. Então, o seminário, para mim, foi um divisor de águas. Tem muitos empresários aqui em Medianeira que foram
que iniciaram o seu negócio dentro do próprio seminário. Tem a SWA, tem o Nerson, tem Júlio Zanella, Jorge Dalogo, Margarete Calvilla, Roberto Fernandes e tantos outros que fizeram e conseguiram, na verdade, alavancar. Quem sabe também, às vezes, tem aquela questão de você vir já estar numa empresa, que é uma empresa já de família. O fundamental de empreender, aquilo que você faz, tem que te brilhar os olhos. Não é o dinheiro. O dinheiro, ele vem, na verdade, como uma resultante de uma realização pessoal muito grande. Satisfação, né? Satisfação, de você ter tesão pelo que você faz. Ótimo. E você olhar o seu produto ou serviço e você ver nele o teu sobrenome. Fala assim, me sinto bem. E o dinheiro, ele vem como consequência. Então, eu vejo assim, num momento como o nosso, tem muitas oportunidades. Num país que ele vem de um momento de crise, de depressão e tudo mais, isso gera oportunidades. Mas é necessário se preparar. Quem planta acho, colhe quase. Então, tudo, na verdade, tem que ver a identificação, a fundamentação, os riscos envolvidos, a qualidade do produto que você vai oferecer, os diferenciais, a rede de contato que você tem. Você precisa ter autoconfiança, você precisa ser independente, precisa peitar o negócio. E empreender nesse país, às vezes falam que é coisa para louco. Certo. Né? Tem oportunidades, mas muitas vezes o que está no entorno de vocês tem muitos obstáculos também. São licenças, você precisa de um apoio, você precisa de alguma coisa. Então você precisa usar a rede de contato para isso. E você precisa pesquisar. Né? Buscar informação, a informação está de graça no mercado. Então, por exemplo, na minha vida enquanto empreendedor, já tive momentos de fracasso, já tive momentos de sucesso, aprendi com os erros. O grande lance, na verdade, é você trazer para si a responsabilidade dos seus atos, das suas ações e, consequentemente, dos seus resultados, sejam eles bons ou ruins. Então, o seminário, eu vejo assim, para quem ainda não fez o seminário, que está iniciando um negócio, tem um projeto pessoal, ou quer inovar, quer crescer no seu negócio, o seminário é espetacular. E eu convido muita gente, eu fiz seminário durante 13 anos, eu fui facilitador da Empretec. Certo. E viajei o país todo. Fiz muitas sociedades também com pessoas dentro do próprio seminário e os seminários que eu participei. Que legal. Com facilitadores. Eu tenho uma sociedade, por exemplo, em Orlando, nos Estados Unidos, com Abrir um leque. Abrir um leque. Então você voa, literalmente. Obviamente que num voo, o voo pode ser uma loucura, mas o piloto tem que ser bem consciente. Né? Então, o seminário te possibilita isso, né? A você fazer um mergulho, de repente até repensar se o negócio que você faz hoje te dá realmente prazer ou é uma cruz que você carrega que não tem significado nenhum. E ser empreendedor ou não ser empreendedor não é demérito nenhum. Tem gente que não tem perfil para ser empreendedor, mas é um grande intraempreendedor que dentro de uma organização, de uma empresa, consegue desempenhar funções muito maiores e melhores do que o próprio empreendedor. Legal. Então, o seminário eu vejo assim, para quem não fez, que está iniciando o processo profissional, que tem essa questão, seja na área de saúde, na área de serviço, na área de construção, indústria, é um ambiente muito legal para se experimentar. Bom, não vou nem pedir se você recomenda, que você já falou tudo aqui, o que eu ia te perguntar, né, Mazzarello? Isso tudo aconteceu com você aqui em Medianeira, já. Sim. Eu lembro que a Espaço 3 você começou ali na frente do Italian Bar, muito tempo atrás. Foi dali que começou tudo? Não, ela começou em 96, no terceiro piso do shopping, numa salinha, eu e uma secretária. Depois nós descemos para o primeiro piso térreo, depois nós estávamos... Você já tinha parado com a Pepsi? Já tinha quebrado já. Já tinha tomado estoque todo já. E depois, no segundo piso, a gente introduziu as primeiras corretoras de imóveis mulheres, que foi uma inovação para a época. Certo. Depois a gente foi para frente do Italian Bar, depois nós fomos ali para frente da UDC e hoje a gente está com a sede própria. Somos 19... Invejável a sede própria. Esses tempos eu estive lá conversando com o Mazzarello. Pô, que estrutura linda que você montou lá, né? Eu vou te convidar para que você volte aqui no programa, para que você conte a tua história, que eu acho super bacana. Né? Eu que agradeço. E, bom, obrigado pelas informações. Eu acredito que o Piscinato aqui vai para o Empretec. Vou ter que parar o programa, reprisar uma semana, né? Porque eu senti assim, você pode ser um bom empreendedor, mas você pode se profissionalizar como empreendedor e o Empretec pode ajudar nisso, né? Com certeza, muito sim. Legal, obrigado. Eu que agradeço.